Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, minha amada irmã, meu amado irmão. Estamos aqui para mais um momento de palavra de Deus para as nossas vidas, né? Eu tive umas semanas com alguns contratempos que eu não pude estar aqui, mas hoje o Senhor aprove, né, que nós voltássemos ativa para estarmos aqui juntos, para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus e falarmos a respeito da palavra do Senhor Jesus, que é tão importante nas nossas vidas, né? E eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor tem feito e aquilo que Ele ainda vai fazer, né? O salmista Davi, ele falou no Salmo de número 103, né? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E ele ainda disse, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem sara as nossas enfermidades e também é Ele que renova a nossa mocidade como a da águia, né? E nós sabemos que a águia, para se renovar, ela passa por um processo. E nesta tarde, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é uma palavra que o Senhor já falou comigo há um tempo. E hoje eu estava analisando, Senhor, o que eu vou levar? Que palavra, né, o Senhor quer? E aí o Senhor disse para mim que Ele gostaria que eu falasse a respeito de alguém que, em meio a um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de muita luta, muita batalha, ela se posicionou para viver um novo e o extraordinário de Deus. E não somente ela viveu isso, mas ela levou pessoas a viverem também um momento de bênção, de vitória, de renovo, de alívio, de refrigério para a alma. Pessoas foram capacitadas e enxergaram o seu propósito através da vida de uma única pessoa. Então, quando nós nos posicionamos, as mudanças e as bênçãos de Deus, elas não atingem somente a nossa casa, mas elas atingem as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que, de certa forma, podem ser influenciadas por aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida. E essa personagem em questão, nessa tarde, a qual o Espírito Santo falou no meu coração, se encontra o texto em Juízes, capítulo 5, versículo 12, que o Senhor, Ele vai falar com uma mulher chamada Débora. Esta mulher, ela traz consigo algo muito interessante, né? Porque o nome Débora significa abelha. Olha só que interessante o significado do nome desta mulher, né? Ela é uma abelha. E Deus me levou a analisar um pouco, né? Do que é, como é uma abelha, como ela vive, como é que é a sociedade dentro da colmeia. Porque a gente vê tantas abelhas, mas a gente, quando começa a estudar, é tanta coisa sobre elas que a gente se encanta de ver as habilidades, a resiliência, né? O esforço, a organização das abelhas, o compromisso, a responsabilidade que elas têm com a colmeia, com aqueles que estão ali. E quando a gente olha para as abelhas, a primeira coisa que a gente percebe sobre elas é que a rainha, a abelha rainha, ela é a única que põe ovos, porque ela é a única que é fértil dentro da colmeia. As outras não são férteis. Elas são todas estéreis. As abelhas operárias, elas são estéreis. A única que é fértil é a abelha rainha. E ela chega a pôr por dia até 2.000 ovos ela consegue pôr por dia. Então ela se reproduz com muita rapidez, né? Para que a colmeia realmente não venha a se extinguir, porque a gente sabe que o período de vida das abelhas é em torno de 1 mês, 2 meses, e elas acabam morrendo. Então é muito curto ali o período de tempo delas, de vida. E os zangões, né, eles são os machos que só servem ali para a fecundação da rainha. Mas o que mais eu achei interessante é que só pode produzir e gerar vida aquela que se alimenta de algo muito especial dentro da colmeia. A gente olha para o nome da Débora, né, que significa abelha, e a gente percebe assim que ela era uma abelha rainha. Eu tenho certeza disso. Porque dentro da cultura da colmeia, a abelha rainha, ela só é fértil porque ela se alimenta de um alimento especial diferente de todo o restante da colmeia. As abelhas operárias, os zangões, eles se alimentam do mel, desse mel que nós também comemos, né?
e que serve para remédio, para chá, enfim, receitas, né? Mas a abelha rainha, ela se alimenta da geleia real. Ela se alimenta de um alimento muito mais especial, muito mais nutritivo. E também muito mais caro. Hoje, se você for comprar ali em quilogramas, eu não sei como é que vende a geleia real, você vai ver que ela é caríssima. Então, ela é fértil porque ela se alimenta do melhor produto que existe, do melhor alimento dentro dessa colmeia. Essa foi a primeira curiosidade que o Espírito Santo trouxe ao meu coração a respeito das abelhas. E essa mulher, a Débora, essa mulher profetisa, essa serva do Senhor, quando deram o nome para ela, o judeu, quando ele escolheu o nome para os seus filhos, ele geralmente usava o momento da vida, do que ele estava vivendo, do que ele estava passando, para designar um nome para aquele filho, para aquela criança que estava nascendo. E aqui a Débora nasce com esse nome de abelha, que é o significado do nome de Débora. Mas por quê? Porque Débora significa abelha ou aquela que é como uma abelha. E o que a gente vê na abelha? A abelha, ela é diligente, ou seja, ela é dedicada, ela é cuidadosa, ela é zelosa por aquilo que ela faz. Ela está sempre pronta para trabalhar, para agir, ela tem agilidade, ela tem responsabilidade, porque essa colmeia precisa ser gerida, ela precisa funcionar. E você não vai ver nenhum líder lá dizendo, vem pra cá, abelhinha, vai pra lá, abelhinha. Não. Elas se organizam muito bem nesse trabalho. E cada uma entende o seu lugar e cumpre com a sua função. A abelha rainha, ela vai ser aquela que vai direcionar a colmeia, mas ela sabe que o trabalho maior dela é gerar, é produzir para que a colmeia aumente. E as operárias trabalhando para alimentar aqueles animaizinhos, aqueles outros ovos que estão ali eclodindo, que são outras abelhinhas que vão formar aquela colmeia. Então há uma organização muito grande e a Débora traz todo esse peso desse nome sobre a vida dela, de ser responsável, de trabalhar árduo, né? De não se cansar, de se organizar. Mas ela também tem algo diferenciado no nome dela, que é essa doçura que a abelha traz do mel, né? Então, assim, ela era uma mulher que trabalhava, que não ficava parada, que não conseguia ficar parada. Era aquela mulher que estava sempre pronta para a batalha. E Deus, ele escolheu exatamente uma mulher pronta para a batalha. Uma mulher que tivesse realmente as aptidões necessárias para ser uma juíza e uma profetisa. Essa mulher, ela vai ser levantada por Deus num dos momentos mais difíceis do período da história do povo de Israel. Foi um período em que o rei Jabim, que era o rei de Canaã, estava oprimindo violentamente o povo há mais de 20 anos. Então, assim, aproximadamente 20 anos, desculpa. Então, era um período muito complicado, porque no capítulo 5 de Juízes, a gente vai começar a ver a descrição dessa opressão. Porque no capítulo 4 a gente vê alguma coisa ali que fala, né, que ele estava oprimido violentamente. Mas como era essa violência imposta pelo rei de Canaã no povo? Ele oprimiu tanto o povo que no capítulo 5 ela vai descrever no cântico de vitória dela que eles tinham caminhos alternativos, rotas alternativas, porque eles já não podiam usar as estradas e acessos principais, porque Jabim, ele monopolizou tudo, ele tomou todos os acessos, né? E a gente vai ver muito isso dentro da história de Israel, até mais lá na frente, até mesmo no próprio reinado de Saul e de Davi, os filisteus, né? Que colocavam alguns soldados e eles tomavam as entradas da cidade, o povo tinha que pagar tributo para poder entrar, para poder sair. Então Jabim, ele fez mais ou menos isso, ele oprimiu tanto o povo que nem as estradas mais eles tinham acesso. Agora tu imagina, vamos falar da nossa cidade aqui, nós estamos, bem dizer, no coração do Rio Grande, bem pertinho de Santa Maria, que Santa Maria é o coração do Rio Grande, então a gente tá grudadinho com eles ali. Se a gente não tem o acesso pela BR 290, a gente tem pela 153 e depois a gente tem para essa que vai para Santa Maria ali, que eu não sei se ainda é a continuação da 153, porque eu não entendo muito, tá? Mas a gente tem acessos tipo para cá, para o lado de Santana da Boa Vista, que vai sair em Pelotas, a gente tem para Lavras, que tu vai conseguir chegar a Bagé. Tu tem a 290 vai para Porto Alegre, tem
para Santa Maria, e tu tem para cá, para sair pro lado de São Gabriel. Então tu tem vários acessos. Tu não tá preso. Mas imagine agora se todos esses acessos fossem impedidos por barreiras, das quais a gente não pudesse mais transitar ali. Automaticamente nós estaríamos presos dentro da nossa cidade sem poder sair. Era exatamente isso que Jabim estava fazendo com o povo. Mas não era só isso, eles não tinham mais acesso às aldeias, às cidades vizinhas, eles não conseguiam transitar. Vamos pela Benjamim. Não, Benjamim tá cheio de soldado. Por onde é que nós vamos? Vamos pela 15. A 15 também tá cheio de soldado. Eles começaram a criar atalhos e rotas diferentes para eles poderem transitar e caminhar dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio país. Olha como estava complicado. Quando não tem movimento nas estradas, automaticamente o comércio começa a perder sua força. Porque o povo já não sai mais. Aí os mercados naquela época não eram como hoje, né? Eram diferentes, eram como se fossem feiras, vamos comparar com feiras, né? Cada um com a sua barraquinha, com a sua banquinha, vendendo o seu produto, se era milho, se era feijão, enfim, o que era cultivado, trigo. Alguém vendia uma verdura, alguém estava ali vendendo uma roupa, um tecido, um aviamento, enfim, alguém estava vendendo cabrito, alguém estava vendendo ovelha. Eles tinham seu comércio, agora já não tem mais esse comércio. A Bíblia fala que a cidade estava quieta, a cidade estava deserta. Tinha acabado a alegria da cidade, não tinha mais voz, não tinha mais movimento. As coisas estavam paradas, as pessoas não saíam mais de dentro das suas casas por causa do medo. Porque essa opressão era violenta. Só que não foi somente o comércio que se enfraqueceu, a necessidade, a miséria que estava chegando para o povo, não eram só as estradas que estavam interrompidas, algo começou a acontecer dentro do território de Israel. Com toda essa opressão, em vez de clamar ao Senhor e de buscar ao Senhor por livramento, o povo começou a fazer para si outros deuses. A palavra é clara quando fala que eles escolheram deuses novos para si. Eles começaram a cultuar outros deuses, eles começaram a se prostrar diante de falsos deuses. A idolatria começou a reinar dentro do território de Israel. Não era somente financeiro o caos, não era somente Jabim oprimindo por 20 anos. Imagina 20 anos esse cenário acontecendo, tudo isso se repetindo. E aí eu lembro, quando eu estava analisando essa palavra, o Senhor me fez lembrar de Gideão. Mais adiante vai acontecer, né? Mais um período. Gideão, ali ele vai descrever que o povo, para fugir dos midianitas, que foi 7 anos, mas também foi muito violento. Por 7 anos o povo fez até caverna nas rochas para morar dentro das cavernas, buracos nas rochas para se esconder, para se livrar daquele inimigo que oprimia, tanto que Gideão, o anjo, vai se encontrar com ele aonde? Malhando o trigo no lagar. O lagar ficava próximo da casa e era o lugar de pisar as uvas para fazer o vinho. Mas ele estava malhando, ou seja, sacudindo, balançando o trigo para que soltasse a semente, mas no lugar onde pisava a uva, escondido. Por quê? Porque o inimigo estava deixando o povo produzir no tempo de Gideão. O povo produzia, o povo plantava, o povo lavrava a terra, o povo cultivava. Quando estava crescendo a semente, quando estava na época de colher, os midianitas vinham, botavam fogo, queimavam tudo, destruíam tudo. O povo ficava na miséria. E a gente olha para Débora falando, eles estão vivendo o mesmo cenário nas mãos de Jabim, o rei de Canaã. Só que enquanto o povo estava adorando outros deuses, escondido dentro de casa, com medo, sem sair, vivendo na miséria, Débora fazia todos os dias o mesmo trajeto. A Bíblia fala que ela se assentava debaixo da palmeira de Débora. Esse era o lugar de encontro. Ela tinha um lugar certo e todos os dias ela ia para lá. Só que essa palmeira não ficava em qualquer lugar. Essa palmeira ficava entre Betel e Ramá. Ficava numa divisa. E ficava num lugar alto. Porque a palavra de Deus diz que o povo subia até ela no monte, debaixo da palmeira de Débora, para que ela aconselhasse e instruísse como eles deveriam agir.
Mas ela saía da sua casa e o primeiro lugar que ela passava em Betel. Para depois ela chegar em Ramá. Desculpa, ela passava por Ramá, depois ela chegava em Betel. Quando ela passa por Ramá, Ramá significa lugar de clamor, lugar de falar com Deus, lugar de ter uma busca, de derramar a alma, de ter intimidade com Deus. Como Deus gosta dessa intimidade. E como nós precisamos dessa intimidade com Deus. Quantas vezes nós estamos com uma oração tão superficial, tão decoreba, tão artificial. Só que nós precisamos nos posicionar e termos uma intimidade maior com Deus, de lançarmos diante do Senhor, como o apóstolo Paulo fala, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos lançar. E nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Deus. O salmista Davi, ele vai se destacar muito nessa questão, porque nos salmos ali, ele expressou tudo que ele estava sentindo. Tudo que a alma dele necessitava, tudo que a alma estava sentindo, ele expressou. Ele disse, minha alma, por que tu está abatida dentro de mim? Te alegra, porque tu ainda vai louvar o Senhor, tu ainda vai glorificar o Senhor, tu ainda vai te alegrar muito. Mas não fica abatida, volta para o teu lugar de descanso. Lá no Salmo 116 ele vai falar, volta a minha alma para o lugar de repouso, para o lugar de descanso. Aprende a confiar em Deus, te acalma. Por que tu está inquieta? Ele falava com Deus, ele dizia, Senhor, hoje eu estou aflito, eu já cansei de chorar, que os meus olhos se tornaram um rio de tanta lágrima, e o meu corpo, até os meus ossos se secaram, estão doendo de tanto sofrimento. Ele expressava para Deus tudo aquilo que ele estava sentindo. Então, Ramá é um lugar de clamor, é um lugar de entrega, é um lugar de falar com Deus. E nós precisamos passar por este lugar, nós precisamos passar por Ramá. Nós precisamos derramar nossa alma diante do Senhor. Só que ela passava por Ramá, mas ela não ficava em Ramá, ela passava por Betel, porque ela estava numa divisa de terras. E quando ela passava por Betel, Betel é lugar de encontro com Deus. Lá em Ramá, ela vai falar com Deus, ela vai clamar a Deus. Mas em Betel, ela vai se encontrar com Deus. Lembra de Jacó? Quando ele está saindo da casa do seu pai, fugindo para Padã Arã, para a casa de Labão, seu tio, ele para exatamente num devido lugar para passar a noite e ele escolhe uma pedra ali como travesseiro, unge aquela pedra, deita e ali ele tem um sonho, uma visão de uma escada que unia a terra aos céus e os anjos subiam e desciam. E Jacó ele vai falar exatamente isso. Este lugar não é outro lugar senão Betel, a casa de Deus, o lugar de encontro com Deus. Lá em Betel, Débora ela vai se encontrar com Deus. Por quê? Porque em Ramá ela derramou a alma, ela clamou. Ela apresentou ao Senhor suas necessidades, suas dificuldades, seus problemas. Ela pediu ajuda, ela pediu sabedoria, ela pediu mansidão, paciência, talvez para direcionar o povo. Ela pediu tudo que ela precisava, mas lá em Ramá é o lugar de encontro com Deus. E o lugar de encontro com Deus não é o lugar onde nós falamos, é onde nós ouvimos a voz de Deus. E os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos para ouvirmos Deus falar. E lá em Betel, nesse lugar de encontro, Débora está com os ouvidos afinados para ouvir o que o Senhor tem para entregar para a vida dela. O que o Senhor tem para falar com ela. Porque quando nós nos encontramos com Deus, nesse encontro maravilhoso em Betel, que nós vimos a glória do Senhor, a glória de Deus nos envolve, a glória de Deus nos conforta, a glória, a presença do Senhor nos abraça, ela nos fortalece, ela traz paz para a nossa alma, ela refrigera a nossa alma, como diz o Salmo 23, refrigera a minha alma. Só que esse refrigera que Davi está falando não é simplesmente de trazer refrigeração, tipo de trazer alento, de trazer de resfriar, de um lugar que a gente está ali com calor e ser resfriado. Não. Esse refrigera a minha alma que Davi está falando, ele está falando sobre devolver, porque refrigera no original também, ele está como devolve a minha alma. Aquilo que já foi, aquilo que eu já perdi. Outro dia a gente vai falar sobre o Salmo 23 aprofundado, porque é maravilhoso.
E quantas vezes nós estamos assim, precisando desse refrigério, e ali nesse encontro com Deus, Deus está devolvendo aquilo que ela perdeu. A fé, a alegria, a coragem, o ânimo. Porque eram 20 anos de opressão, gente. 20 anos Débora fazia o mesmo trajeto. Ramá, Betel, Palmeira. Todos os dias. As pessoas escolheram novos ídolos, estavam cultuando outros deuses, mas ela estava em Ramá, em Betel e se dirigia para debaixo da palmeira. Ela nunca deixou se corromper. Os outros estavam corrompidos pelo sistema, pela luta, pela dificuldade que estavam enfrentando, pela opressão dos cananitas, mas ela não. Ela continuava sendo a mesma Débora, a mesma abelha de sempre. Trabalhando árduo. Ela continuou sempre na mesma organização da vida dela, com a mesma prontidão, com a mesma responsabilidade. Ela sabia que o povo estava se perdendo, mas alguém precisava dela. Ainda tinha alguém que não tinha se corrompido e por aqueles ela se mantinha de pé. Talvez em Ramá ela chegava e dizia: Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu tô cansada. Senhor, eu tô aflita. Senhor, eu tô desanimada. Senhor, já fazem 20 anos. Senhor, ajuda. Senhor, me dá estratégia. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Mas em Betel Deus vinha e dizia: toma, filha, te alimenta da geleia real que eu estou trazendo para a tua vida, da nutrição que eu estou te dando, Débora, porque tu precisa gerar vida sobre alguém, então te alimenta do melhor alimento, come, recebe ânimo, recebe coragem, recebe força, recebe ânimo, recebe fé, recebe sabedoria, recebe graça, recebe conforto, recebe restauração, recebe paz, recebe alegria para a tua vida. Ali em Betel, ela recebia do alimento para poder dar para alguém, tá entendendo? Oh, aleluia. Oh, glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. E eu sei que nessa tarde o Espírito Santo está alcançando algum coração que talvez está cansado, que está abatido, que está aflito, que está desanimado, que está dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Já faz tanto tempo dessa luta, Senhor, não tem uma resposta, não tem uma vitória. Talvez você tenha só passado em Ramá e não está conseguindo chegar até Betel. Deus está dizendo para você: caminha mais um pouco e vai para Betel, porque lá é o lugar de encontro, onde tu vai te reabastecer. Passa por Betel. Ela passava por Betel, depois ela subia para o lugar onde ela ficava, na palmeira de Débora. Ela tinha uma árvore específica, gente. Ninguém ia encontrar ela debaixo do carvalho, debaixo do cinamono. Não, era debaixo da palmeira. 20 anos debaixo da mesma palmeira. Debaixo da mesma árvore, tanto que já designaram a palmeira de Débora. Ela marcou um território que todo mundo sabia que aquele era o lugar dela. Ela tomou posse daquele lugar, que ficou conhecido como a palmeira da Débora. Não senta aí, porque essa é a da Débora. Sabe aquela pessoa, aquele irmão que chega na igreja e tem sempre um lugarzinho específico, um banco, que ele senta e tu corre o olho e tu fala: o irmão não veio hoje. Por quê? Porque ele tá sempre no mesmo lugar. Tomou posse daquele lugar. A Débora estava assim. Era a palmeira da Débora. Não era a palmeira. Ela tá debaixo, não era um monte debaixo da palmeira. Não, era debaixo da palmeira de Débora, porque era o mesmo lugar sempre. Ela não trocou de lugar. Ela não trocou de árvore. E quantas vezes a gente tá querendo trocar de lugar? Mas aqui não tá bom, vou para outro lugar. Mas aqui tem pouca sombra, vou lá pro outro lado. Não, ela escolheu um lugar e ela fixou aquilo ali. Era território dela. Território dela. Porque ela era uma abelha. A abelha não abandona a colmeia. Ela não abandona. E se ela tiver que sair dali, ela vai levar todo mundo junto com ela, porque ela era a abelha rainha, todo mundo vai seguir. E Débora era essa abelha rainha. E você já vai entender isso. Ali era o lugarzinho dela. Todo mundo sabia onde encontrar ela. Será que quando as pessoas precisam de ti, elas sabem onde te encontrar? Será que quando o Espírito Santo quer falar contigo, ele sabe onde te encontrar? Será que tu já saiu debaixo da palmeira, Débora? Porque nessa tarde estou falando para muitas Déboras aqui. Talvez existam algumas abelhas já cansadas de voar com as asinhas frágeis.
ou desnutridas, porque não estão passando por Betel, mas nesta tarde o Senhor está dizendo que esse é o momento do dia do encontro, de tu te posicionar no teu lugar onde tu sempre esteve. E como é fácil a gente sair do nosso lugar, gente. É uma luta, é um desânimo que vem, é uma dificuldade, é um problema, é algo que se levanta. Só que a gente precisa parar e ver onde eu estou. Será que eu estou num lugar onde Deus me encontra com facilidade? Aquele lugar onde eu sempre estive na presença de Deus, será que eu ainda continuo lá ou eu já saí? E nessa tarde o Espírito Santo está dizendo, volta para debaixo da palmeira, Débora, se tu já saiu. É ali que o Senhor te quer. Porque é ali que as pessoas vão encontrar contigo, é ali que o Senhor vai encontrar contigo, é ali que Deus vai te dar discernimento, é ali que Deus vai te dar direção, é ali que Deus vai te dar estratégias, é ali que Deus vai falar contigo, é ali que as pessoas vão vir se aconselhar contigo, mas tu precisa estar debaixo da palmeira. Só que para estar debaixo da palmeira, primeiro tem que passar por Ramá e por Betel. Não adianta tu estar debaixo da palmeira se tu não passou por Betel. Tem gente que está derramando diante de Deus e está indo direto para debaixo da palmeira, e quando chega alguém para aconselhar, está aconselhando de si próprio, porque não tem mais nada para dar, porque não passou por Betel para ter um encontro com Deus. Você tem algo para dar para alguém? Ou você está falando de si próprio, onde o Espírito Santo não assina mais embaixo? Como é que tá? Como é que tá? Tu tá passando por Betel para ouvir de Deus, para transmitir o que Deus tá falando, ou tu tá falando de ti própria? Tu tá passando por Betel para receber a instrução de Deus como vencer a luta, ou tu tá lutando com o teu próprio braço? Porque quando a gente luta com o nosso braço, a gente perde todas as batalhas. Porque existem batalhas que a gente trava na terra, mas existem batalhas que a gente trava no espiritual. E existem até mesmo batalhas da terra que a gente tem que levar o nível para o espiritual para poder vencer o inimigo. Só que a gente precisa se posicionar para que isso aconteça. Tá entendendo? Debaixo da palmeira, Débora aconselhava o povo que ainda não tinha se dobrado diante de outros deuses. E foi debaixo daquela palmeira que Deus falou com ela e disse, Débora, tá na hora de acabar com todo esse sofrimento, já fazem 20 anos. Tu tens posicionado, tu não desistiu durante esses 20 anos, mas tá na hora de enviar reforço. Oh, aleluia. Essa é a palavra poderosa nessa tarde. Reforço. Porque existem momentos na nossa vida que a gente batalha bem tranquila. Vamos embora. Estamos vencendo a luta, estamos com a espada e estamos indo. Mas tem momentos que a gente precisa de reforço. E Deus vai enviar reforço para ti nessa tarde. Deus vai levantar um grupo de abelhas operárias para te ajudar no teu combate. Aleluia. E quando eu estava lendo essa palavra, eu disse para o Senhor, Senhor, por que as operárias não se questionam porque elas não produzem, elas não geram, elas só trabalham para outra pessoa gerar? Oh, aleluia. E o Espírito Santo ministrou meu coração. Sabe aquelas pessoas que oram, que pagam preço de oração, que ninguém vê? Porque não tem aplauso para o ministério de intercessão. Não tem. Eu nunca vi ainda. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Sabe por que vocês estão gerando? Porque tem alguém de joelho dobrado, orando, onde o trabalho não é visto. Elas não produzem. Tipo, elas não pastoreiam, elas não cantam, elas não pregam. Mas elas oram para que o ministério de vocês floresça e vidas sejam alcançadas. E Deus vai levantar pessoas de oração para sustentar ministérios, para sustentar vidas. E que nós possamos ser também essa pessoa de oração que vai orar, que vai falar com o Senhor pela vida de outra pessoa. E o Senhor disse, Débora, eu vou te enviar o Baraque. Vai ser ele lá que vai guerrear, vai pelejar. Chama ele e fala para ele, Deus te escolheu. E ela vai chegar e vai dizer, Baraque, Deus te escolheu, é contigo, tá na tua mão. Deus disse que é para te juntar o exército aí e pelejar, porque o Senhor vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Eu entendo, Baraque.
Por mais que a gente às vezes olhe, mas ele foi covarde. Foi sim. Mas é compreensível, né? Nem todos são Débora. Débora tinha coragem para todos os dias fazer o mesmo trajeto por 20 anos, mas nem todo mundo é igual. E quando a gente aprende a lidar com as diferenças, a gente cresce. Às vezes tu consegue fazer muita coisa porque tem uma Débora, mas perto de ti tem um Baraque que tá sempre com medo. Baraque disse pra ela, olha aqui, Débora, eu até vou pra essa guerra e junto o povo, mas tu tem que ir comigo. Uma mulher na guerra. A gente não sabe que idade a Débora tinha aqui, ela podia até ser idosa já, a gente não sabe, gente. A Bíblia não fala a idade dela. A gente não tem nem noção da idade dessa mulher. Ela podia já ser idosa. Ser uma mulher que, sabe, ela teve que abandonar a casa, filho, marido, tudo. Pra poder acompanhar o Baraque, porque o Baraque disse que só ia se ela fosse. Ao mesmo tempo que a gente vê o medo em Baraque, a gente vê uma outra coisa também. Ele via na Débora segurança. Ele acreditava no ministério dela. Ele sabia que ela carregava a presença de Deus. Talvez fosse com essa intenção que Baraque quisesse a Débora por perto. A gente não sabe. Se sentia seguro porque sabia que Deus estava com ela, que ela atraía a presença do Senhor. Se ele precisasse consultar a Deus, ela estava ali. Ela tinha vida com Deus. Existem Baraques que vão estar na nossa vida, pessoas muitas vezes medrosas, com baita do ministério, mas com medo, pessoas com baita de um dom, de um talento, mas com medo. E a gente vai ter que ser uma Débora na vida desses Baraques. Mas aí o que o Senhor fala para ele? Olha, porque tu ficou com medo, né? A honra dessa batalha vai ser dada na mão de uma mulher. E o Baraque não se importou com isso. E foi isso que mais me chamou a atenção. Porque tu não vê ele reclamando, não foi entregue para mim a honra da batalha. Não, ele canta com Débora. E o interessante aqui é que a honra não sendo dele da batalha, ele foi guerrear da mesma forma, ele cantou com ela, ele se alegrou com ela pela vitória. E isso foi o mais maravilhoso, foi isso que o Espírito Santo me mostrou. Cada um com seus talentos, com suas dificuldades, com as suas debilidades, mas unidos por um propósito comum, que era vencer um inimigo. Vamos juntar as nossas habilidades, não importa de quem vai ser a honra dessa batalha, importa é que a gente vença essa guerra. Tá entendendo? Não importa se foi o pastor fulano que botou a mão e a pessoa disse foi o fulano que orou por mim e eu fiquei curado. Deus ouviu a tua oração por aquela pessoa. Não importa de quem vai ser a honra, eu sei que eu orei por aquela pessoa também. Então a minha oração também foi ouvida. Deus também ouviu a minha voz. Mas nós vencemos a batalha, não vencemos, tá tudo certo. Não queira a honra da batalha para ti, Débora, porque a honra não vai ser tua também. Deus chamou a Débora para um propósito. Ser a juíza, ficar debaixo da palmeira, orientar o povo, orientar Baraque. Chamou Baraque para pelejar, pegar da espada e lutar. A Débora estava lá na frente, organizando o povo junto com Baraque para a guerra. Ela estava num destaque, mas tinha uma mulher que estava em casa. Deus usa quem está em destaque, mas Deus também olha para aquela que está dentro da sua casa. Ou tu acha que Deus não te vê quando tu está lavando a tua louça e falando com Ele, chorando, derramando tuas lágrimas, quando tá limpando a tua casa, cantando um louvor, falando com Deus. Deus te vê. Eles vão pelejar. Deus vai colocar a mão até na natureza, porque vai chover, que vai transbordar o ribeiro. Para que o povo consiga, o povo de Israel, ganhar aquela batalha, porque o exército de Jabim era numerosíssimo. Então o Senhor usou até de estratégias do tempo da chuva para que o povo ganhasse. Você analisa depois o capítulo 5 de Juízes com calma, você vai entender. O ribeiro transbordou para que eles pudessem guerrear e ganhar aquela batalha. Mas o capitão, que era o Cícera, ele fugiu. E ele vai se esconder na tenda de uma mulher chamada Jael, que era casada com um homem chamado Éber. Olha para você ver. Às vezes dentro da nossa casa, a gente tá posicionado, mas o outro não tá. E tá tudo certo. Por quê? Porque quando você analisa falar de Éber, você vai ver que Éber, ele tinha paz com Jabim. Ele tinha paz com os cananeus. Ele não tinha guerra nenhuma com eles. Ele já tinha se vendido, gente.
Porque quando tu analisa o texto, o cântico, tu vai ver que ele já tinha falado, olha, o exército tá aí, eu sou neutro, né? Então, não posso ajudar, eu não... Ele já tinha feito uma fofoquinha antes lá. Enfim, ele já tinha se vendido, ele já tinha se corrompido. O Éber estava corrompido. Mas a Jael não. Ela estava dentro da sua casa vivendo um dia normal, como qualquer outro dia. Quando esse homem invade a tenda dela para se esconder, o Cícera, o capitão do exército dos cananeus. E aí ele fala para ela, eu quero água. Água era algo raríssimo naquela época. Quem tinha uma fonte, bem, tinha tudo, estava riquíssimo. Ela disse, olha, eu não tenho água, mas eu tenho leite. Ela deu leite para ele. E ele disse, vou deitar aqui. Ele já chegou deitando, dormindo, estava cansado. E ele disse para ela, agora tu vai ficar lá na entrada da tenda e se alguém chegar, tu diz que tu tá sozinha. Olha a audácia do inimigo. Chegou na casa dela pedindo água, que era o líquido mais precioso, que é o líquido da vida, que eu costumo dizer aqui em casa que a água é o líquido da vida. Pediu para ela o que tinha de mais precioso na casa dela. Deitou para dormir na cama dela. Tá entendendo? O inimigo chegou querendo ser tratado como um hóspede. Ela vai sair para fora da tenda, ela vai deixar ele dormindo, gente, e ficar hospedado na casa dela, alimentar o inimigo, tratar o inimigo a pão de ló. Não! Ela saiu dali para armar uma estratégia. O que ela sabia fazer de melhor? Bater estaca. Oh, aleluia. Você sabia que naquela época quem levantava as tendas não eram os homens, eram as mulheres? Eram elas que levantavam as tendas e elas cravavam as estacas, estaca de madeira, martelo e estaca, batendo para fixar a tenda para o vento não levar, para ter a estrutura armada. Quando frouxava uma estaca da tenda, eram elas que iam lá bater para apertar, para ajustar, para firmar a tenda. Eu tenho certeza que tem alguém que já está entendendo o que Deus está falando. Quem bate a estaca para firmar a tenda da nossa casa somos nós, mulheres, não são os nossos maridos. Somos nós que oramos, somos nós que clamamos, somos nós que repreendemos os demônios, somos nós que vigiamos para que o diabo não entre dentro da nossa casa. Somos nós, está na nossa mão a responsabilidade de bater estaca. E talvez tu tenha dito assim, mas eu tô sempre orando, tô cansada de bater estaca, orando, nada muda, nada acontece. Continua batendo estaca, porque Deus está fortalecendo o teu braço, ó, para quando o inimigo entrar dentro da tua casa, tu espancar ele, na força do poder da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a penha. Então Deus já te deu o martelo, Deus já te deu o poder da marreta. Tá na tua mão. Quando ela sai pra fora, ela pensou, eu sei bater estaca, tá aí, vou matar esse homem, vai ser agora. Ela vai lá, arranca uma estaca da tenda, entra, ele tava cansado, ele ferrou no sono profundo. Ela chegou, botou a estaca bem no meio da testa e martelou. E a Bíblia vai dizer que afundou a têmpora, rachou a cabeça dele no meio, que cravou no chão, atravessou pro outro lado. E ali, quando ela sai pra fora, já vem vindo Baraque com os soldados, porque eles estavam à cata de Cícera, e ela fala, tá aqui. Quando eles entram, o inimigo estava morto. Deus deu a honra da batalha na mão de uma mulher, uma simples dona de casa. Talvez, Débora, tu tá lá na frente da batalha, tu tá pelejando por um lado, mas por outro lado tem uma Jael que também tá lutando junto contigo. Tem um Baraque que tá correndo para agilizar as coisas, para também ajudar nessa batalha. Então tá todo mundo lutando com o mesmo ideal aqui. Tá todo mundo lutando para o mesmo resultado. A unidade do corpo de Cristo, ela é essencial em certas batalhas. A gente precisa ter companheiros de guerra, parceiros de luta. Aqui a gente vê 3 pessoas. Quem é que ficava com a honra da batalha? Quem matava o rei ou o capitão? Quem é que matou o capitão? A Jael. Então a honra da batalha foi dela. Quando Débora e Baraque cantam, eles falam a respeito dela. Eles não deixaram ela de fora da história. Eles podiam ter deixado. Baraque podia ter dito, não, ninguém vai saber mesmo, eu cheguei aqui. Ela é só uma simples dona de casa, quem é que vai acreditar nela? Fui eu que matei o Baraque, o Cícera e ponto final. Não, mas ele colocou ela. Ele sabia que aquela honra realmente não era dele. Ele não mentiu, ele não usurpou, nem ele nem Débora, o brilho de outra pessoa.
Isso é maravilhoso demais. E nessa tarde o Espírito Santo de Deus, ele quer falar conosco. Se você é uma Jael dentro da sua casa, continue batendo estaca. Continue firmando a sua casa em oração, na palavra de Deus. Continua orando pelo teu esposo, pelos teus filhos, por os teus. Continua clamando, continua orando. Ah, mas tá difícil, pastora. Continua orando. Em algum momento Deus vai dar vitória. Eram 20 anos aqui. Às vezes a gente quer orar uma semana, um mês, já ter vitória. A gente não sabe. Tem lutas que a gente vence mais rápido, tem outras que demoram anos. Mas Deus vai dar vitória se você continuar batendo estaca. Continua firmando a tua casa na oração e na palavra e na presença de Deus. Não importa quem se corrompeu lá dentro, quem se vendeu lá dentro, quem se afastou da presença de Deus, não importa. Quem ainda não aceitou Jesus dentro da tua casa, não importa. Continue batendo estaca. Continue orando, continue clamando, continue batendo na porta, porque Mateus capítulo 7, versículo 7 fala: pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta abre. Precisa haver insistência. Lembra da abelha? Ela era diligente, ela era dedicada. E ela não tinha medo do trabalho árduo, do trabalho pesado, da insistência. Ela foi e ela continuou. Talvez você hoje nessa tarde seja um Baraque, que sabe que Deus está contigo, mas está com medo. Deus nessa tarde, Ele quer te fortalecer, Ele quer te renovar, Ele quer te arrancar esse medo. Porque a palavra do Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo. Josué tinha uma grande missão na mão. Substituir Moisés não era nada fácil. Só que Josué era guerreiro, Moisés era um homem líder nato, calmíssimo, tranquilo. A Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. Mas Josué já era mais sanguíneo, mais colérico, já tinha, era soldado. E agora ele assume uma responsabilidade enorme. E ele também tem medo. Só que o Senhor fala para ele o quê? Não foi eu quem te mandei, Josué. Foi eu que te escolhi, eu te mandei para fazer essa obra, então não tenha medo. Eu estou contigo. Te esforça que eu te ajudo. E te sustento com a minha destra, com a minha justiça, com a minha fidelidade, com a minha graça, com a minha misericórdia. Eu firmei uma aliança contigo. Então vai. Se o Senhor te escolheu, Baraque, nessa tarde, vai, guerreie as guerras, porque o Senhor, Ele é contigo. Não tenha medo. Não queira levar a Débora junto, nem ninguém contigo. Vai sozinho, encara. Esse é o teu momento de vencer uma batalha. Deus está te dizendo: vence o medo, encara de frente o teu inimigo, te posiciona, porque Deus vai te dar autoridade para você vencer, para você lutar. Para de pedir ajuda. Fulano, uma hora por mim. Fulano, me ajuda. Fulano faz um jejum comigo. Fulano, faz uma campanha de oração comigo. Não, faz você sozinha. Vai lá orar, vai lá clamar, vai lá buscar. Te levanta. Te levanta. Luta. E tu, Débora, não te cansa. Continua passando por Ramá, por Betel e se sentando debaixo da palmeira, porque existe alguém que precisa dos teus conselhos. Precisa da tua orientação, precisa da palavra que sai da tua boca, porque a palavra que sai da tua boca é alimento para outros. É alimento para o Baraque, é alimento lá para Jael, é alimento para todos aqueles que chegam até ti. Então, tenha alimento, tenha mel. Em tempos de paz, seja uma abelha. Tenha mel, tenha doçura do Espírito Santo. Não fira os outros. Não fira ninguém. Mas tenha a doçura do mel para aliviar e adoçar a vida amarga de alguém que possa se aproximar de ti. Tem tantas pessoas que estão tão amarguradas, e se nós tratamos com amargura, mais amarguradas elas vão ficar. Mas se naquele momento que você vê que a pessoa está amargurada, que a pessoa até te resistir com palavras, tu for doce com ela, ela vai se desconstruindo aquela fortaleza e a pessoa vai se quebrantando o seu coração. Aprenda a tratar as pessoas com doçura. É difícil, muito difícil. Principalmente pra gente que é mais ogra, assim, mais pedrão. Mas a gente precisa aprender a ter doçura. Guarde essa frase. Em tempos de paz, seja uma abelha, mas em tempos de guerra, seja uma vespa. A abelha também tem um ferrão. No tempo da guerra, te levanta. Não para ferir as pessoas, mas para ferir o inimigo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra Satanás. É contra os principados, as potestades. O nosso inimigo, ele é espiritual. Lembre-se disso. O nosso adversário é espiritual e Deus nos deu armas espirituais para essa guerra. Efésios capítulo 6, versículo 10.
Deus deu couraça, deu capacete, deu cinturão, deu tudo. Desde calçado pro pé, espada, escudo, Deus deu toda a armadura. Mas é para mim lutar contra o adversário espiritual, não contra o meu irmão, não contra as pessoas. Guarde essa frase. Em tempos de paz seja uma abelha doce como mel, mas em tempos de guerra seja uma vespa e ataque o teu adversário espiritual. Amém? Essa era a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer nessa tarde, e eu quero fazer uma oração com você. E quero que você na sua casa faça também uma oração. Ore junto comigo, apresente a tua vida ao Senhor. Eu não sei aonde você se enquadra nesses 3 personagens que a gente citou aqui. Se você é uma Débora, um Baraque ou uma Jael, eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te conhece, ele sabe. Eu quero que você ore nessa tarde, para que o Senhor te dê estrutura, te dê graça, te dê fortalecimento. Bem, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em tua presença nós estamos nesse momento pedindo a tua bênção, a tua graça, o teu poder, a tua grande e infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor por esse momento da tua palavra, a qual acalentou o nosso coração, trouxe paz, trouxe alegria, trouxe renovo para as nossas vidas. Alcança os teus filhos nessa tarde, Senhor. Aquele que está orando no seu lar, na sua casa. Eu não sei se essa pessoa é uma Débora, é um Baraque, é uma Jael. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é o adversário que tem se apresentado diante dos teus filhos. Mas nessa tarde, Senhor, que o Senhor venha entrar com livramento, com bênção, com vitória. Talvez essa casa seja bombardeada, esteja sendo bombardeada por inimigos espirituais nessa tarde. Mas que o Senhor dê sabedoria para esta mulher, para este homem, para eles lutarem com as armas espirituais pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Talvez tenha algum Baraque, alguém que está com medo de ir sozinho, de enfrentar as batalhas, meu Deus, que está sempre pedindo ajuda para os outros. Renova, fortalece, arranca o medo pelo poder do teu Espírito Santo, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de autoridade, de coragem. Olha para esta Débora que incansavelmente tem levado o alimento, tem ouvido do Senhor para transmitir para alguém que precisa. Que cada um dentro daquilo, da sua especificação, daquilo que o Senhor deu de dons e talentos, venha ser instrumento do Senhor no reino. E que haja crescimento espiritual, que haja bênção, que haja vitória, que haja estrutura, que haja renovo, Senhor. Renova nessa tarde. Refrigera a alma de alguém que está abatido, que está cansado, que está enfraquecido, meu Pai. Em nome de Jesus. Mostra o real valor dos teus filhos essa tarde, porque cada um deles é importante dentro daquilo que o Senhor chamou para fazer. Seja o ministério da intercessão, que muitas vezes não é visto, não é contemplado, mas usa, recompensa, Senhor. A tua palavra diz que não há nenhuma obra que nós fizemos para ti que fique sem recompensa. Há uma recompensa para as nossas mãos, para o nosso trabalho. Em nome de Jesus, que nesta tarde o Senhor venha abrir portas, venha abrir janelas. Que o Senhor venha romper na vida dos teus filhos, Pai. Um novo tempo, um novo momento de bênção, de vitória, Jesus. Pelo poder do teu Espírito Santo, nós estamos no mês 7, o mês da perfeição, o número de Deus. E eu sei que o Senhor tem poder para entrar com providência, abençoar vidas, casas, lares e famílias nesta tarde. Pelo poder do teu Espírito Santo. Assim eu consagro a ti a vida, a casa, a família dos teus filhos, que haja bênção, haja vitória, haja cura, haja milagre, salvação, libertação, transformação, pelo poder do teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família nessa tarde. Se você sentir no teu coração de compartilhar com alguém essa mensagem, com alguém que precisa ouvir, compartilha. Seja bênção também na vida de outra pessoa. Seja uma Débora na vida de um Baraque, na vida de uma Jael. Que o Espírito Santo de Deus venha te abençoar. Se você sentir no teu coração, a gente tem a página do Projeto Tamar aqui no Facebook. Vai lá, curte a nossa página, tem um canal no Instagram, tem um canal no YouTube, né? Nos ajuda a dar uma crescida na nossa página. E a gente precisa de pelo menos 100 curtidas ali, a princípio, pra gente começar a fazer as lives dentro da página do projeto mesmo. Então, quanto mais pessoas curtirem a página, melhor. Procura aqui no Face, Projeto Tamar, da Dor ao Recomeço, você vai achar a página, curte, né? Eu tenho colocado conteúdo ali também.
nos ajuda a dar uma turbinada lá pra gente chegar no 100, pra gente começar a organizar as lives lá dentro, amém? Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar o teu final de semana. Creia, confie e não perca a sua fé, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que você for, amém? Que Deus te abençoe, beijo no teu coração e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco, a irmã Ellen, a irmã Santa, a irmã Lucelena, né, a pastora Eliane. Deus abençoe a tua vida, irmão Wagner, a Loiva, a irmã Jane, enfim, irmão Daniel, os irmãos que estiveram conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fica com Deus.